Fala pessoal, beleza? Eu sou o engenheiro Alex Brasil e quero trazer um ponto muito importante do porquê a gente paga energia tão cara. Do porquê a gente é roubado literalmente. E sabe por quê? Vou logo te adiantar, é por conivência do governo brasileiro. Pois é. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos lá. Bom, pessoal, que a energia elétrica é muito cara, tu já sabes, eu já sei. Mas por que isso acontece? Vamos falar um pouquinho da estrutura tarifária, né? Vamos falar um pouquinho bem rápido, bem simples, para que você entenda, para que você compreenda por que você paga tão caro e você está sendo tratado como um verdadeiro trouxa, pois é, pelo governo brasileiro. E o governo brasileiro, ele trata as concessionárias como os verdadeiros amigos do rei. Aquelas pessoas que merecem ser acolhidas, serem abraçadas. Pois é, eu e você, a gente tem uma tarifação mais ou menos assim. A tarifa de energia tem a tarifa energética, que é a energia propriamente dita e alguns encargos, que gira em torno da energia 38%, os encargos 12%. O fio A, que gira em torno de mais ou menos 6%. O fio B, que gira em torno de mais ou menos 28%. Encargos em cima do TUSD, gira em torno de 8%, e as perdas que giram em torno de 8% também, totalizando 100% aqui. Vamos se atentar agora para essa componente de perdas, tá bom? Eu vou te apresentar um relatório, que é o relatório de perda de energia elétrica na distribuição de 2024. Então, bom, vamos lembrar aqui que as perdas, elas são divididas em duas componentes, as perdas técnicas e as perdas não técnicas. Vamos falar um pouquinho das perdas técnicas? Bom, as perdas técnicas, elas são inevitáveis, tá? Em qualquer sistema de distribuição. Aonde percorre corrente elétrica, tem perdas técnicas. Por exemplo, por efeito Joule. Você já carregou o celular e quando você toca algum tempo depois nesse carregador do celular, ele está quente? Pois é, essa é uma perda chamada perda técnica. A perda por efeito Joule. Por onde passa a corrente elétrica e essa corrente elétrica é transformada em energia térmica, em temperatura, em alta temperatura, é chamada de efeito Joule. Porém, elas podem ser diminuídas, tá bom? Como elas podem ser diminuídas? Utilizando materiais, bons materiais, utilizando um sistema de dimensionamento de condutores bastante eficaz, né? Condutores mais robustos, com menores resistividades, eles trazem essa diminuição das perdas técnicas. Às vezes, a gente culpa as concessionárias. Essa concessionária tá me roubando, essa concessionária cobra energia muito cara. Calma. Não é bem assim. Tudo que a concessionária cobra, ela é permitido pela agência reguladora, que o nosso caso aqui, a gente está falando de energia elétrica, é a ANEEL quem autoriza essa cobrança, tá bom? A minha indignação está exatamente aqui, olha. As perdas não técnicas, apurada pela diferença entre as perdas totais e as perdas técnicas, têm origem principalmente preste atenção, nos furtos que são ligações clandestinas ou desvio direto da rede. Então aquele fiozinho que tem ali no poste, que ele desvia a energia sem passar pela medição, sem contabilizar, né? Sem o medidor contabilizar, pois é, esses são os furtos, que são os furtos não qualificados. Já os furtos qualificados, também chamados como fraudes, que são adulterações no medidor ou desvios, esses furtos qualificados, eles também são taxados como perdas não técnicas. Agora, olha só o absurdo que a gente paga. Erros de leitura. Então imagina só que o leiturista passou para fazer a leitura do nosso vizinho e ao invés de ler R$1.000, ele leu... Bora colocar em reais aqui que fica bem mais fácil. Ele leu R$500. Então essa diferença desses R$500 vai ser rateado entre mim e entre você. Ou seja, eu vou pagar e você vai pagar também esse erro de leitura. O que não faz nenhum sentido isso. Não faz nenhum sentido a gente pagar por um erro operacional da concessionária de energia, que é um erro administrativo. Isso pode acontecer? Pode acontecer, mas a concessionária que arque com essa consequência, a concessionária que treine o seu leiturista, a concessionária que abrace essa causa, que é dela e não nossa, não do consumidor final, tá? Então erro de leitura, você e eu pagamos por isso, tá bom? Erro de medição e faturamento também são pagos. Então imagina que porventura houve um equívoco ali na medição e no faturamento. Ao invés de cobrar um faturamento X, um faturamento de, sei lá, R$1 o quilowatt-hora, foi cobrado 50 centavos o quilowatt-hora. Pois é, esse erro de faturamento ele vai ser distribuído entre os consumidores, porque eles são perdas não técnicas de acordo com esse relatório da ANEEL. Olha que absurdo. Então, a gente tratar as coisas com seriedade, a gente saber o que a gente está falando, isso é muito importante. Trazer aqui uma possível solução, que é esse projeto de lei aqui, olha, né, eu quero reiterar isso, que eu não tenho ligação nenhuma com esse político aqui,
tá? Ele é um projeto de lei que ele trata sobre esse tema que a gente está falando. A ANEEL não poderá incluir na tarifa de fornecimento de energia elétrica praticada pelas concessionárias e permissionários de serviço, a distribuição de energia, a cobertura, ainda que parcial, as perdas não técnicas de energia elétrica. Então, isso é uma possível solução para a diminuição das tarifas. Por que uma possível solução? Porque, lembrando, aqui, essa componente chega em torno de praticamente 10% do que a gente paga de tarifa. É um tremendo absurdo. Não é nem um pouco interessante para as distribuidoras retirar essa componente de cobrança. Porque 10%, absurdos 10%, faz muita diferença para elas. E sendo que essa cobrança é injusta. A gente está pagando injustamente essa componente. Por quê? Isso deveria ser de total responsabilidade da concessionária e das permissionárias de energia elétrica, visto que eu, como consumidor, eu não tenho nada a ver com furto de energia. Eu não tenho nada a ver com erros de leitura. Eu não tenho nada a ver com erro de medição e faturamento. Mas eu estou pagando por isso. Então, a gente votar certo, votar em políticos, em pessoas, em legisladores que trabalhem a nosso favor, por exemplo, trazendo esse projeto de lei aqui, trazendo esse projeto de lei que não permite mais que a ANEEL cobre essas, tanto parcial como total, na sua totalidade, as perdas não técnicas, isso seria muito interessante pra gente. Então, antes de sair falando que a concessionária rouba você, a concessionária, ela traz preços absurdos, a concessionária de energia, ela só cobra o que lhe é permitido. Isso com certeza traria um alívio para os nossos bolsos, traria um alívio ali, pelo menos de 10%, praticamente 10% ali, né? Se as concessionárias abraçassem essa responsabilidade que não é nossa, mas é delas. Eu sou o Engenheiro Alex Brasil e queria te trazer isso aqui. Muito obrigado. Não esquece de dar o like e compartilhar. Valeu.